Os 3 maiores medos que surgem em uma separação. Aqueles medos que te impedem de separar. Você sabe quais são? Vamos lá, amadas. Um dos principais motivos que nos fazem ficar presas a relacionamentos falidos, onde você está totalmente desconectada com este parceiro há muito tempo, talvez há vários anos, onde sequer vocês tenham relações, ou quando tem, é mais por uma questão de obrigação do que por prazer. Às vezes eu estou longe até de sentir desejo por esse parceiro. Ou talvez você sequer lembra a última vez que sentiu desejo por ele. Sabe qual é o principal medo que te paralisa, que não te deixa sair de uma relação assim? É o medo da culpa. Sim, medo da culpa é o número 1 razão pelo qual as pessoas não se separam. Elas não querem sentir esse medo dessa culpa. Sentir culpa por fazer o outro sofrer. É por não suportar o sofrimento do outro que eu temo. A culpa de causar dor no outro. A culpa de falar para o outro a verdade, de ser sincera quanto ao que sente ou o que não sente mais. Então as pessoas ficam presas a relações falidas, onde sequer têm admiração por esse parceiro, né, pelo medo de sentirem essa culpa. Nessa dinâmica é como se você não se sentisse humana por tomar essa decisão de fazer o outro sofrer, entende? Muitos indivíduos ficam casados por anos a fio por não dar conta de ver o outro sofrer, entende? Percebe que isso é sobre você e não sobre o outro? Quando você não dá conta de escolher o que é melhor para você e prioriza o outro, isso é sobre você. Amadas, quando você não dá conta de escolher o que é melhor para você e prioriza o outro, isso é sobre você, entende? E muitas vezes você se coloca até como Madre Teresa. Cuidado. Esse é um lugar que pode ser um grande engano inconscientemente para você. Porque é aquela dinâmica onde é melhor você dar conta de sustentar emocionalmente o outro do que olhar para você mesmo, para suas dores. Então, algumas pessoas escolhem viver anos infelizes do que encarar dias, alguns meses de dor pela separação, por não dar conta, por não ter a coragem de tomar essa decisão. E aí você fica naquela dinâmica pensando: será que ele vai sobreviver? Será que ele ou ela vai dar conta de seguir, de se virar? Olha, amadas, quanta arrogância a minha de achar que o outro não dá conta. Olha o quanto eu me coloco como maior que ele. Percebem? Então, quando eu me coloco nesse lugar onde eu priorizo o que é melhor para o outro, teoricamente eu faço o que com ele, amadas? Eu escolho por ele, eu decido por ele. Eu tiro a dignidade dele, eu tiro a capacidade do outro. Quando eu não acredito que ele é capaz de dar conta, de também decidir o que é melhor para ele, de ser feliz, de se desenvolver, de buscar crescimento. E aí eu te pergunto, você está casada com uma criança ou com um adulto? Eu acredito que com um adulto, não? Então é fundamental que você olhe para esse homem como um adulto, como grande, como forte, o suficiente para seguir a vida dele, como você vai fazer. Isso é tão sutil para as mulheres, mas é como uma bomba destruidora para os homens. Quando eles percebem que essa mulher não o valida, não acredita na capacidade dele, na força que ele tem, Bert diz o seguinte: é como se literalmente você sugasse a energia vital desse homem. Entende? Olha que forte isso, amadas. E como se não bastasse, eu me coloco como responsável pela felicidade do outro. Olha só, detentora desse poder, o poder da felicidade do outro.
Então eu me coloco como maior que ele nessa relação. O que é um grande erro, um grande equívoco, porque ninguém é responsável pela felicidade do outro. Não sou eu a responsável pela felicidade do outro, e não é o outro responsável por me fazer feliz. Essa é a maior distorção do mundo atual. É o maior equívoco das relações de hoje em dia. O principal motivo por uma visão totalmente distorcida na sociedade para com um relacionamento adulto e maduro entre um casal. Porque essa visão distorcida das relações que diz: ai, como eu quero encontrar a minha alma gêmea. Ai, como eu quero encontrar a minha cara metade. Como eu quero encontrar a minha metade da laranja. Como eu estou buscando alguém que vai me fazer feliz. Um grande erro e um grande equívoco, amadas, pois o único responsável pela felicidade do outro é ele mesmo, e você pela sua felicidade. Nathaniel Brand já dizia, uma das maiores referências hoje no mundo que fala sobre autoestima, e ele reforça com uma frase super impactante, quando ele diz o seguinte: que possamos ter a certeza que lá no fundo do nosso coração ninguém virá para nos salvar. Porque se eu acreditar que eu preciso de um salvador, de alguém que me salva, que me faça feliz, eu já estou fadada à infelicidade. Percebe? Então, número 1 é o medo da culpa. Sentir culpa de que o outro não vai suportar a separação. Lembra que quando você pensa assim, você tira a dignidade, a capacidade, a igualdade do outro e principalmente a oportunidade dele crescer, evoluir, como todo aprendizado que uma separação nos dá, ok? Segundo grande medo é o medo da reação. Eu me desespero só de pensar na reação desse parceiro. Por exemplo, ele pode ser agressivo, ele pode brigar, eu tenho medo que ele grite comigo, eu tenho medo das ameaças que ele pode fazer. Só de pensar, ele pode se revoltar contra mim. Eu tenho medo de tudo isso, entende? Dessas reações. Talvez porque já é a dinâmica de vocês, toda vez que vocês brigam, ele grita, ele acaba sendo violento, ele fica nervoso, ele bate, ele te assusta, e aí você chora, ou você sempre entra em desespero, e aí você se afasta disso. E por que todo esse medo, Ali? Porque todos os nossos medos têm uma origem, tem a ver com as experiências que vivemos ao longo da vida, principalmente a da nossa infância. Pode ser uma repetição de padrão em relação à sua própria mãe e o seu pai. Talvez essa mãe já vivia nessa dinâmica com o seu pai, de nunca expor a vontade dela, sempre se sentir reprimida. Então ela tinha medo desse marido, tinha medo dessas reações, entende? E aí você ficava ali quando criança, olhando, vendo tudo aquilo paralisada, chorava de medo, se assustava, entende? E ficava ali naquele canto com medo. Como tantas outras dinâmicas que podem acontecer nas relações, Tudo advém dos nossos modelos mentais. Então esse medo da reação do outro te remete lá quando você era criança, entende? Quando você era pequena. Então hoje você também entra em desespero, porque você aciona esse medo lá de quando criança. Chora, se desespera, entende? O que vai te impedindo de decidir o que é melhor para você nessa relação. E aí, amadas, quem chora nesse momento, quem se desespera, quem teme, é a mulher adulta, casada, que faz escolhas prezando o que é melhor para ela? Não, amadas. Quem faz tudo isso é a sua criança, é a criança. Quando criança, tudo isso te paralisava, mas hoje não mais. Hoje você é adulta e ele também. Os dois terão que dar conta de lidar com essas emoções, com as frustrações, e que nem sempre tudo é maravilhoso, positivo na vida, percebe? Hoje, adulta, você pode pedir ajuda, você pode consultar um advogado, você pode buscar um profissional para te assistir emocionalmente nesse momento, entende? Você pode ligar para a polícia,
você pode acessar toda uma rede de apoio e de ajuda. Depende de cada situação. Quando era criança, não, você era indefesa, mas hoje não mais, ok? Então, reforçando, o segundo medo é o medo da reação do parceiro. Esse período é muito assustador. Eu já vi muitos casos onde o parceiro diz coisas horríveis, te assusta, te amedronta, entende? Por isso que você se paralisa. Entende? Diz aquelas coisas que você nunca vai encontrar alguém como ele, né? Que você não sabe mesmo o que você quer, que talvez você está perdida, que você vai se arrepender amargamente dessa decisão. Olha o quanto é importante nesse momento você estar sendo acompanhada, né, por um profissional. Olha o quanto você precisa estar muito certa de quem você é, dos seus valores, do que você quer para a sua vida, percebe? Para que você possa sustentar essa decisão e se colocar no centro da sua vida, com clareza e convicção do que você quer, do que é bom ou do que é ruim para você. E só o fato de você estar aqui me ouvindo já é um grande passo, já é um grande começo. E o terceiro medo que mais nos impede de separar é o medo de ficarmos sozinhas, amada. Esse medo vem da base primata, que temos nosso próprio cérebro reptiliano, né, que nos conta que não sobreviveremos sem essas relações afetivas. Isso vem desde os tempos das cavernas, onde tínhamos que fazer parte de um grupo, né, entende? Para sobrevivermos. Temos memórias passadas que nos diz que se ficarmos sozinha, talvez não vamos sobreviver. Então a nossa mente entende que é ainda melhor ficar numa relação ruim do que ficar sozinha. Quando você vive esse medo, talvez, eu não sei se foi isso que aconteceu com você, mas você pensou assim, deixa eu esperar os meus filhos crescer um pouco, depois eu penso nisso. Agora eles já estão perto de ir para a faculdade. Não, deixa agora, acho que eu vou esperar eles se casarem. Já passou tanto tempo mesmo? Será que vale a pena? Vocês já viram essa dinâmicas, amadas? Já conhece alguém que já fez isso? Bem, eu conheço muitas. Talvez você viveu algo parecido com isso, amadas. Você já ficou fazendo esses planos e percebeu que a vida está passando e tudo foi passando. Às vezes vivemos anos mergulhados nesses medos, nos apoiando em medos irreais, para não fazermos o que precisa ser feito. Amadas, e quando decidimos não fazer o que precisa ser feito, provocamos consequências irreparáveis. Então, quando sentir esse medo de se separar, questione esse medo. Questione, pergunte o porquê. Faz sentido? Isso é real? Isso é verdadeiro? Questione esse medo. Você tem medo do quê? De passar um período ruim na sua vida, que é esse período do divórcio, da separação? Medo de sofrer? O mais importante é você ter claro o que está em jogo. E olha que eu não estou fazendo aqui apologia ao divórcio, hein? Não é disso que estamos falando. Mas sim do meu propósito aqui, que é ajudar pessoas, mulheres que estão num sofrimento há muito tempo e não têm consciência do que está vivendo. Então, falo de relacionamentos onde ambos são negligentes um com o outro, onde são infiéis, onde são amargos, onde são agressivos, críticos. Falo para as pessoas que estão negando de encarar os seus próprios medos, percebe? Onde estão negando a bênção que é viver uma vida, que é viver o amor. O amor, amadas, é uma bênção. E se vocês têm filhos, como é que você está ensinando sobre o amor a esses filhos? Como é que será esse modelo mental do casamento para esses filhos? Como será para sua filha um modelo de uma mulher adulta, madura e fiel aos seus próprios valores? Principalmente fiel ao seu amor próprio. Será que essa filha vai conhecer o que é um amor próprio? Como você ensinará isso aos seus filhos? Entende? Então, questione esses medos.
Então, se esse medo te acusar de tantas coisas, eu preciso levar isso como verdade? Não, eu não preciso. Não. Eu preciso provar que eu não sou o que ele está dizendo? Também não. Deixe ele achar o que quer. Talvez ele diga, eu vou morrer sem você. Não, não vai morrer. Não vai, porque eu acredito que ele é um adulto e que ele vai dar conta. E talvez nesse momento, ele ou você talvez nem acreditem que vão dar conta. Mas o fato é que a vida segue. Não faça isso. Não sinta pena. Não seja arrogante de achar que o outro não consegue viver sem você, porque é um auto-engano. Esses parceiros aprendem muito rápido, vocês vão perceber. Então a reflexão ideal é identificar a origem desses medos, reconhecer que eles não são reais. Reflita, acima de tudo, que não é justo nem com você, nem com o outro. Agora, você é uma mulher adulta e madura, você dá conta, você pode pedir ajuda, buscar orientação, uma rede de apoio. Você não está sozinha, você tem recursos disponíveis nesse momento. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui te impactou de alguma forma. Então, encaminhe ele para pelo menos 3 pessoas muito especiais para você. Me ajude a ajudar outras mulheres que estão sofrendo por falta dessa consciência. Até o próximo vídeo.